boa noite. Boa noite, Sérgio. Um programa, Canal do Poetariado, a 7ª edição. Hamilton, como é que você se sente atravessando o Atlântico hoje, inaugurando o nosso programa em 2021? Olha, me sinto muito feliz, por um lado, recebendo o nosso convidado, atravessando o Atlântico, mas eu queria citar dois fatos importantes que aconteceram agora em fevereiro, que foi os 90 anos do grande poeta Augusto de Campos, né, que é um motivo de celebração da poesia, e a perda da Maria Lúcia Alvim, né, que também nos deixou e que tem uma obra muito importante, essa poetisa mineira, incrível, né, e que em algum momento a gente vai homenagear. Mas, e fora isso, eu acho que a vida vai se compensando, né, assim, as perdas e os ganhos. E hoje nós estamos muito felizes de receber o nosso querido Xavier Zarco, né? Aliás, o Xavier Zarco, o nome do Xavier Zarco é Pedro Manuel Martins Batista, não é isso mesmo? Exatamente. Exatamente. Aliás, uma boa pergunta, que eu sempre esqueço mesmo quando eu conheci o Xavier pessoalmente lá em Coimbra, eu esqueci de perguntar para ele o porquê desse nome diferente, né? Um pseudônimo poético, Xavier Zarco, mas vamos conversar com ele. Mas eu quero, antes de começar, eu quero agradecer ao nosso público. Muitos deles que estão presentes aqui nos assistindo são nossos fiéis companheiros desde a nossa primeira edição. Isso me deixa particularmente alegre, né? E fico feliz também que nós temos no nosso público pessoas novas que estão nos conhecendo pela primeira vez. Então, acho importante, Hamilton, o pessoal que já nos acompanha sabe, né? Mas esse pessoal que está chegando agora não sabe. Eu e o Hamilton, mais o Elcio Fonseca e Abel Coelho, que formamos o Quarteto do Poetariado, responsáveis por esse canal, não somos jornalistas, nós somos poetas, escritores, e adoramos conversar sobre poesia, né? É por isso que a gente resolveu desenvolver mensalmente esse programa, exatamente para conversar sobre poesia e ler sobre poesia. E quando a gente começou lembra, Milton, quando a gente começou a conversar sobre a formação do canal, eu jamais imaginaria que estaríamos hoje atravessando o Atlântico, né? No sétimo programa. Nosso sétimo programa. Como disse o Xavier há pouco, o número mágico, né? É o número 7, é um número mágico, né? O Xavier, ele é uma pessoa impressionante, porque uma das coisas que me fascinou quando eu o conheci pessoalmente, eu fui lá para Coimbra, na verdade, a pedido do amigo Rubens Jardim, que teve um livro publicado pelo Temas Originais, a editora do Xavier, e aí eu entrei em contato com o Xavier, nos encontramos, acho que umas 3 ou 4 vezes em Coimbra, ele é extremamente gentil, atencioso, bebemos muita cerveja nas tascas portuguesas, né? E eu fiquei impressionado não só com a qualidade da poesia dele, né, de alta voltagem, como o conhecimento e o diálogo que ele estabelece com os poetas portugueses. Isso é impressionante. O Xavier tem mais de 30 livros publicados, né, além da editora. Aliás, ele publicou, além do Rubens Jardim, ele publicou Álvaro Alves de Faria e a Raquel Naveira, pelo que eu saiba, né? E antes de chamar o Xavier, Hamilton, eu vou ler para o nosso público um poema do Xavier, porque eu acho que esse poema é bem a cara do Xavier, é bem a forma como ele trata a palavra poética, né? Escrever um poema é morrer um pouco, deixar a pele, tal como a serpente sobre a pedra, depois tê-lo sob a imagem eterna da gaveta, aguardando que o tempo faça ser exatamente o que é, um poema. E cumpre o destino para que nasceu. Sendo assim, o poema é um objeto, criação, utensílio de morte. Escrevê-lo de pouco vale, então, juntar palavras prenhes de sentidos. Talvez o melhor seja respirá-lo. Recusar a palavra, descobrir seu autêntico signo e edificá-la. Vamos, então, chamar o Xavier, que nos aguarda. Xavier, boa noite, seja bem-vindo. Então, boa noite.
Boa noite, boa tarde, não é para vós? Boa tarde. Não, aqui também já é noite. Já é noite, ok. Nós temos uma diferença só de 3 horas. Então, boa noite. Hamilton, por favor, tome a palavra e comecemos a nossa conversa com o Xavier. Olha, eu queria, antes de qualquer coisa, falar um poema do Xavier, Zarco Xavier, que se chama Autorretrato, plagiando O'Neill. E eu acho que esse poema é muito emblemático assim do que é a poética, né, do Xavier, e num português assim bem escorreito, né, lídimo. Zarco Xavier, terno português, mais de copas que de ouros, mais de tintos e de outros tais tesouros que sem vez aguardam no seu copo olhar faminto. Voltando ao mote, diz do seu cabelo e da mui, sua ilustre barba, tais coisas que eu melhor digo por sabê-lo é esquecer e seguir para os morais. Retratos de outra sorte que outros façam, se quer de amores nada a fazer, coitado, não acerta e se esvoaçam as pobres rimas pobres do meu ser. Que o poeta, esse sofre, é bom sofrer ao rir do que para aqui vem escrever. Tem uma certa influência camoniana aí, não tem um pouco? Nesse caso seria mais bocagiana, que o O'Neill vai buscar exatamente a Bocage para escrever também um autorretrato, do qual eu plagio esse autorretrato, não é? Não, e aí são dois geniais poetas de língua portuguesa que fazem uma linhagem no qual eu me intermeto, não é? Para fazer de contas, também sou um grande poeta, salvo seja, claro. Mas de facto é uma linhagem brutal. Bocage cria um poema muitíssimo bom, o seu grande aliás, ele faz 2 autorretratos, mas esse que tem essa sequência, que o O'Neill depois vai plagiar, entre aspas, e eu vou também, obviamente, aproveitar para fazer esse mesmo autorretrato. No fundo, a respeitar a tradição da poesia, não é? O que é importante. O nosso programa, ele muitas vezes tem um comentarista da obra, né, para dar maior espaço e tempo para a gente conversar. A gente optou por eu e o César conversarmos mesmo com você. E sempre tem uma celebração de reencantamento, sempre uma homenagem poética. E o interessante é que na sua obra, né, é interessante também afirmar que nesse programa a gente lê a obra inteira do autor, por isso que dá muito trabalho, né? Uma visita, assim, não é uma visita rápida, é uma leitura, né, poética de toda a obra. E a gente vê que na sua obra você tem muitas homenagens, muitas citações, inclusive poetas brasileiros, mas grandes poetas, que vai de Fernando Pessoa, que vai de Fernando Namora, de Rui Namorado, de Manuel Alegre, de vários poetas, Walt Whitman, a Kiana Cristina César e outros poetas brasileiros, que você sempre tem alguma citação, alguma referência, algum poema dedicado, né? Inclusive naqueles poemas sem rosto, né? Que o César poemas com rosto que o César acabou de falar, né? Que eu achei uma ideia muito boa. Quer dizer, você vai nomeando os poetas e vai, né, fazendo uma poética sobre os poetas. E a minha pergunta, que eu fiquei um pouco me perguntando assim, por que será que o Xavier Zarco escolheu o O'Neill, né? Sabendo-se que tem toda essa pleiade de poetas, inclusive, né? Muitos poetas conhecidos, outros desconhecidos, e no que o O'Neill te influenciou tanto e que você escolheu ele para ser homenageado dessa noite? Eu penso que o O'Neill tem
para mim, claro, não é? É um autor que me acompanha já há muitíssimos anos. Nos momentos maus, nos momentos bons, o autor em que recorrentemente recorro é exatamente ele. É o leitor, é o autor que eu mais leio, sem dúvida alguma. E depois tem outra magia, é que ele traz a liberdade à palavra. Ele reconfigura, é como se tivesse também a dar liberdade à própria condição humana. Por isso é que é um autor brutal. Talvez seja a magia também do facto de ele estar ligado à publicidade, não é? Que faz com que as palavras tenham outro tipo de dimensão, que me faz tantas vezes regressar a ele. É de facto um autor extraordinário. E depois tem uma invenção que é a Albertina, a sua mosca dileta, que é uma produção fora de série. É de facto um gênio, para mim, claro, da poesia em língua portuguesa, sem dúvida. E o Neil, ele vai ser assim um dos responsáveis pelo, vamos dizer assim, pelo movimento surrealista português. Sim. Né? Mas o movimento surrealista português ele acontece praticamente 20 anos depois de Breton, não é? Uma coisa assim. Sim. Uhum. Foi um movimento tardio, né? Alguns até falam de anacrônico, alguma coisa que eu não concordo, mas eu digo assim, mas foi um movimento tardio que aconteceu, e um movimento muito efêmero, muito rápido, né? Que aconteceu em Portugal. E depois os grupos se desentenderam e parece que o surrealismo não marcou mais tanto a poesia portuguesa, apesar, né, desse momento importante, que eu acho que foi em torno de 1947, por aí. Né? Sim. Não, mas há autores que marcam a história da poesia portuguesa através do surrealismo. O Mário Sazarini, obviamente, não é? O Forte, o Maria Lisboa, etc., pronto, que de facto criaram uma poética baseada nesse movimento e que estão entre os melhores que se produziu em todo o mundo, mesmo na França, desse movimento literário. Acho que a língua portuguesa teve alguns valores, e agora obviamente falta a realidade que conheço, né? Do Brasil conheço infelizmente pouco, muito pouco relativamente a este movimento em concreto, mas penso que eles trouxeram valor dentro dessa linguagem, dessa nova linguagem que o surrealismo pretendia trazer ao mundo, não é? Só para, antes de passar a palavra para o César, ainda tem mais uma questão, né? Posso fazer, César, ainda sobre esse assunto? Com certeza. Não, que é a seguinte, lendo o trabalho do Neil, eu não sei, pelas coisas que eu li, pelas referências que eu tive da poesia surrealista, ele seria a sua poética seria uma poética surrealista, porque parece uma coisa assim, muitas vezes tão direta, sem aquele apelo à imaginação poética do surreal, né? Às vezes com o poema dos Seios, por exemplo, que são poemas objetivos, captáveis no primeiro momento, uma linguagem linear, não é uma crítica, né? Absolutamente, né? Os poemas lindíssimos, mas eu me pergunto assim, mas parece que foge um pouco da partitura, da pegada surrealista. Você concorda com isso ou eu estou enganado? Quer dizer, obviamente que há muito mais mundo do que o surrealismo, não é? E o mundo em concreto é aquilo que se pretende a cada instante. E penso que o O'Neill soube captar esse instante e soube trazê-lo para a sua poética. Se é a tal libertação global, não é? Da palavra e obviamente como cinético do homem, não é? O certo é que tem uma força brutal, quer dizer, e
Se isso é surrealismo ou não, obviamente eu acho que não, que ele, de facto, como soube cumprir a sua linhagem, não é? na sua na tradição daquilo que era a poética portuguesa, não é à toa que ele é colocado como filho, entre aspas, de Junqueira, de Guerra Junqueiro, do Abade Jazente, etc., é sinal que há aqui uma linhagem que ele quer respeitar, e essa linhagem, mesmo que tenha essa parte do surrealismo inicial, depois ele quebra e vai para outras derivas, sem esquecer essa tal componente de libertação da palavra. Xavier, ainda sobre Alexandre O'Neill. Aliás, eu quero pedir desculpas, né, porque a gente costuma, é uma tradição nossa, quando a gente elabora o nosso programa, a gente sempre faz um vídeo homenageando o poeta indicado pelo convidado. No seu caso, foi o Alexandre O'Neill. Infelizmente, eu não encontrei imagens na internet para produzir esse vídeo dele, que eu achei uma pena, né? E eu fiquei assim muito, eu não conhecia, na verdade eu passei a conhecer o Alexandre O'Neill depois de conhecer você, né? Obrigado por isso, inclusive. E eu fiquei muito feliz em ter descoberto, por sua indicação, o Alexandre O'Neill, né? E como eu não consegui fazer esse vídeo, porque a gente também não tem condições de produção para criar um vídeo original, né? Eu selecionei, encontrei na internet algumas coisinhas que eu queria mostrar, menos para você, evidentemente, mas para o nosso público brasileiro que não conhece O'Neill, né? Antes, eu quero ler um poeminha dele que está no seu livro, né? Uma conhecida mosca voa em Lisboa, e a vida e seus novelos passa despercebida, como a mesa servida pelos meus cotovelos, né? Eu acho fascinante esse poder de síntese que esse poeta tem, né? Esse poema é meu. Esse poema é seu. O título é que é Alexandre O'Neill. Desculpa, eu anotei errado aqui, foi falta de atenção minha. Mas, enfim, quando eu li esse poema, na verdade, eu li como sendo seu e anotei errado aqui, né? Eu fiquei impressionado. E aí eu descobri que o Alexandre O'Neill era publicitário, né? E ele criou uns slogans maravilhosos, né? Que eu queria, inclusive, compartilhar com o nosso público aqui, 3 deles que eu achei absolutamente fantásticos, né? E depois, claro, se você quiser comentá-los, será um prazer, né? O primeiro é esse aqui. Parker preenche em silêncio o seu papel, né? Para o público que não sabe o que é Parker, né, porque muita gente não deve saber, Parker era uma caneta tinteiro de priscas eras, né? E eu acho esse slogan extremamente interessante, porque ele diz tudo, né, em relação à caneta, né? E eu acho muito interessante também, na entrevista que ele dá, quando ele fala: o fazer um slogan dá tanto gozo como fazer um verso. Eu tenho excelentes slogans, modéstia à parte, tais como Parker preenche em silêncio o seu papel. É ótimo, não acha? Eu acho. Muito, muito, muito bom, né? Um outro slogan, eu acho que esses os brasileiros vão gostar muito, né? É sobre o colchões luz ou espuma. Com colchões luz e espuma, você dá 2 que parece uma, né? Evidentemente, esse slogan não foi aceito pela empresa, né? Como ele diz aqui no texto, sou autodidata e técnico de publicidade. E desarrinquei alguns estribilhos notáveis. Amar e mar, a ir e voltar. Com luz e espuma não se dá uma, mas esta não foi aproveitada. Eu acho isso simplesmente genial, né? Por último, o terceiro slogan é o vá de metrô, Satanás, né?
que também não foi, evidentemente, aprovada pela empresa de metrô em Lisboa, no Metropolitano de Lisboa, né? E como ele diz no texto aqui, na entrevista que ele dá, essa brincadeira ia me custando o emprego, né? De qualquer maneira, criando slogans aprovados ou não, eu acho que o Alexandre O'Neil, ele tem essa capacidade de síntese, né? Muito, muito forte, muito forte. E para completar essa abordagem do O'Neil, para que o nosso público conheça, eu achei um vídeo, né? Ele só tem 1 minuto, que numa conversa que a gente teve, você mostrou do livro do O'Neil as brincadeiras que ele faz com os sinais ortográficos, né? Então, como a gente não tem o vídeo, eu me dei o direito de passar esse vídeo que eu achei na internet. Eu só reduzi, porque o tempo era longo demais, eu só encurtei as imagens. Vamos assisti-lo? Depois a gente volta a conversar. E aí a minha pergunta: o que te fascina tanto no O'Neil para ele ser o poeta que você mais lê? Recorro mais a ele exatamente pela sua capacidade de ironia, de sarcasmo, de olhar para o mundo de uma forma totalmente distinta, ter capacidade de rir de si mesmo, que também é uma qualidade que falta muito no mundo, não é? São esses detalhes que me fazem regressar muitas vezes a O'Neil. Muito obrigado, cara. Eu estava realmente extremamente curioso para saber de você essa fascinação que você tem pelo O'Neil, né? Eu acho isso fantástico. Vou chamar o Hamilton agora, que o Hamilton tem mais coisas a dizer. Os dois, além de toda a sua obra, 2 livros me marcaram bastante, porque tratam assim de temas da memória, né? Aliás, é interessante dizer que toda a sua obra é marcada pela memória. Mas 2 livros, eles revisitam a memória, aquela memória do dia a dia, do cotidiano da Terra, né? Que é o livro O Guardador de Águas e o Regresso, né? No Guardador de Águas se vai, né, do verso mais extenso, verso mais lírico: a lareira cantava o destino da madeira, a terra, o pão, o vinho, a azeitona, o queijo, noites de inverno, as colheitas, ao longe o cântico de um galo, a terra aguarda o cultivo, os pastores, o canho, os rebanhos, as pedras, a memória das aves, o canto dos grilos, os cascos apressados do poente. Achei uma imagem muito forte essa. Um poema lírico, emotivo, uma viagem por Portugal, quer dizer, uma certa saudade, uma certa nostalgia, né? Vamos dizer assim, positivamente, da vida, né? E no Regresso você também retorna com esse tema, né? Eu queria saber um pouco qual foi a importância dessa sua formação, né? Essa sua formação, essa ligação toda, essa natureza, esses objetos, essas situações, para você transformar isso em poesia, né? Foi alguma influência
da sua vida, do lugar onde você nasceu? Como que foi isso? Bom, vou dar uma má notícia. Eu nasci numa cidade, não é? Não, isto esses juízes por acaso são sequência, isso é. Mas aquilo que ocorreu foi o facto de, numa determinada altura, eu estar num determinado sítio onde ocorreram algumas circunstâncias que achei curioso e resolvi começar a anotar, pronto, alguns detalhes. E teve que ver, neste caso, com o nascimento do Guardador das Águas. Que alguém que andava com uma enxada a desviar o curso das águas para irem ao sítio certo. Neste caso, os meus filhos, sim, os meus filhos estavam a brincar e desviaram uma pedra. E então o senhor chegou lá e começou, no fundo, a dizer que não poderiam mexer naquela pedra. Eu achei curioso aquilo e a partir daí nasceu, de facto, o Guardador das Águas. E a partir daí fez-se um conjunto de anotações, pronto, de investigar, pronto, o porquê daquilo, porque já tinham existido mortes e coisas assim por causa daquele tipo de motivos, do desviar da água, que tinha que chegar aos campos, a determinados campos em determinada altura, e a partir daí, pronto, surgiu naturalmente, posteriormente, o primeiro livro, O Guardador das Águas, e o resto, o livro do regresso, veio um pouquinho mais tarde e até a junção de dois projetos que estavam, só que achei que de facto poder-se-iam juntar para construir essa outra obra, pronto, que não tinham lógica estar no núcleo inicial do Guardador das Águas. Digamos que isto é mais cerebral do que propriamente essa coisa da inspiração. Basicamente é isso. Você fala no livro do regresso a conjugação do verbo terra, né? Que eu acho que é interessante isso, a conjugação do verbo terra. Quer dizer que, na verdade, você vai conjugando todos aqueles elementos da terra ali, da vida rural, vamos chamar assim, né? Quer dizer, uma vida íntima. A chuva na vidraça, as folhas caindo, a infância, a mãe, a avó, as amoras, os morangos, as nésperas, o menino, as aves, o peão, o tempo, o forno, né? Coisas assim que para mim é quase que um complemento do Guardador das Águas, essa revisita, né? A infância. Quer dizer, quando a Adélia Prada que disse do amor, né? Da memória, pela memória, quer dizer, a infância fica eterna, né? Sabe? Sim, quer dizer, mas isso não é tanto da minha infância, e é mais uma construção artística, não é? De um ideário, pronto, para se chegar a um determinado objetivo. Digamos que aquilo que tenha mais que ver comigo, talvez seja, por exemplo, o Coimbra ao Som das Águas, talvez seja um livro mais próximo daquilo que eu sou. Não tanto esse ciclo, que inclui, de facto, o Guardador das Águas e o livro do regresso, que tem a ver com uma construção mais artística do que propriamente outra coisa. Embora tivessem nascido num determinado instante, não é? Em que surgiu a ideia e depois foi compilar a informação necessária para construir essas duas, que eram três, mas se tornaram em duas. O Guardador das Águas é um ciclo único, enquanto o livro de regresso, de facto, eram dois que se transformaram em um. O que também é curioso, portanto, às vezes temos que mudar de ideia relativamente à constituição das coisas. E foi engraçado porque, de facto, juntei essas duas coisas. Você fala desses elementos de construção da obra, etc. E na nossa preparação do canal, nós conversamos algumas vezes, né? Você dizia que não escrevia por inspiração, né? Eu gostaria de saber, assim, como é que você que tem essa obra tão múltipla, né, que vai dos haikais até os pequenos
pequeninas frases, e poemas mais formais, poemas curtos, poemas longos, mais líricos, menos líricos, etc. Quer dizer, como é que é o teu processo de criação? Como que você enunciaria o teu processo de criação? Porque me fiquei interessado nisso, porque em determinados momentos parece que você recebeu realmente uma informação de uma certa inspiração, você estava inspirado, vamos dizer assim, naquele dia, como a gente fala, né? Como é que é o teu processo de criação? Basicamente, inspiração só num caso, e ficou pelo meio, que é o Variações sobre o tema de Vítor Matos e Sá. Tirando esse caso em concreto, tudo o resto é muito racional, é criar, portanto, a estrutura base daquilo que se pretende fazer, e ir completando cada um daqueles pedacinhos que depois vão dar, cada esse pedacinho vai dar um poema. Basicamente é isso. Ou seja, há uma ideia global que depois vai dar a construção do tal livro, não é? Nos últimos tempos isso tem sido muito mais complexo, de facto tem. Tenho tido poucas ideias muito em concreto do que é que eu quero fazer, e daí também tenho recorrido àquilo que eu tenho escrito sobre epígrafe, sobretudo, não é? Ou sobre quadros, e juntando isso para dar a construção de um livro. Nestes últimos tempos tem sido basicamente isso. E aí também se pode falar de inspiração, no fundo, não é? Porque quando sou confrontado com um verso que eu gostaria de ter escrito, e sou obrigado a responder àquele verso, ou olhar para um quadro e dizer assim, porra, porque é que eu não pinto, não é? É impressionante. Mas pronto, são coisas que me interpelam e eu sou obrigado a responder, e então aí o poema nasce, não direi naturalmente, mas é obrigado a nascer. Ou seja, não é um parto natural, mas é uma cesariana. Nem que seja a bruta, ele tem que nascer, forçosamente. E há alguns que demoram anos, diga-se passagem, mas pronto. Xavier, além desses elementos que o Hamilton levantou, uma coisa que me chamou muita atenção na sua obra foi a questão da intertextualidade. Você dialoga o tempo todo com uma enormidade de poetas das mais variadas tendências, né? Eu cito aqui, por exemplo, Das Janelas de Eugênio, que você publicou em 2017, dialogando com Eugênio de Andrade, né? Que era um arcaísta, pelo que eu entendi. Você escreve: uma voz habita do outro lado do silêncio, dentro do poema. Tem um outro poema, Poemas com Rosto, né, que você dialoga com o rei Dom Diniz, né, citando na epígrafe: ai flores do verpinho, se sabedes novas do meu amigo. E aí você escreve este poema: esta é a língua em que vos escrevo, em que vos falo, a que flui célere nas veias vegetais de cada verso. Onde sonhamos, onde planto a semente de um país, onde ergo a bandeira de um desejo ou as asas de um poema navegante. Eu estou extremamente curioso com essa questão da intertextualidade. Como você decide esse jogo com esses autores? Qual é o que te impulsiona a dialogar com esses autores? Seja o poema bom ou mau, há certas coisas, há certos detalhes que ficam. Isto é, o poema não foi indiferente, e há versos que não são indiferentes. Isto não quer dizer que eu escreva melhor ou pior que as pessoas que escreveram antes de mim. Não é isso que está em causa. Mas, a partir do instante em que algo me diz, eu sou obrigado, de facto, a responder, porque é aquela história da carta, não é? A carta não pode ficar sem resposta, porque, caso contrário, nós estamos a passar cartão, não é? Ao outro. Agora, relativamente a esse poema que tem a ver com Dom Dinis, de facto, é um poeta fabuloso, esse rei, que também foi rei, aliás.
para não dizer que ele foi também poeta. De facto, é um dos melhores que a língua portuguesa teve até à data. E depois também teve essa grande vantagem, não é? Que deu-nos uma fronteira, deu-nos uma língua ao nível oficial, e que é uma língua que hoje está espalhada por tudo o que é lado. E é uma língua que não é minha, que sou português, nem é vossa, que são brasileiros, mas é de tanta gente. E é pena que não exista o bom senso de agarrar nesta língua que é toda esta gente, não é? E torná-la, de facto, num portento, numa máquina. Já não digo que seja uma língua comercial tipo o inglês, mas pelo menos que seja uma língua marcante no mundo. Xavier, eu acho que no livro Breve Espólio de Pilhagem, 2017, você tem o seguinte verso: há em mim um poema a ser escrito, que me habita bem antes do meu próprio nascimento. Fiquei pensando um pouco nisso e queria perguntar para você, você acha que você já escreveu o seu poema definitivo? Você tem alguma intenção de escrever um poema definitivo ou isso não existe? Não existe para mim, nem para quem escreveu antes de mim ou quem vai escrever depois de eu sair de cena. Não. É um poema em construção. O edifício da poesia é tão bonito, tão bonito, tão bonito, que está sempre com buracos e é necessário sempre tapar um buraco. E os gregos já escreveram tudo o que havia para escrever antes de nós chegarmos cá, por isso não há problema nenhum. Os gregos, e não só. Digo os gregos porque é a base, digamos assim, da nossa cultura ocidental. Não é por aí. Ninguém vai escrever o poema final. Isso aí não há hipótese. Podemos colocar lá um pontinho a pensar que é um poema, que é um ponto final, mas provavelmente alguém vem depois e coloca mais um e depois afinal aquilo torna-se uma reticência. Não há hipótese mesmo. Escreve-se a palavra mar e o mar os chama. A sua obra é marcada por mar, por porto, por sal, por águas, por caravelas. É interessante isso, porque eu fico pensando assim, eu vejo na sua literatura, na sua obra também, como em muitos outros poetas portugueses, uma certa épica portuguesa, né? Assim como vem desde Camões, Fernando Pessoa tem muito isso também, etc. Assim como se o mar, né, tivesse uma força quase que epifânica, vamos chamar assim, no sentido de criar manifestações no poeta. Você concorda com isso, no caso do poeta português? E na sua obra, especificamente, um pouco dessa viagem por Portugal, dessa épica da memória portuguesa? Nem tanto. O mar, obviamente, tem que estar presente, faz parte não só da nossa herança, mas do nosso presente. E o mar, infelizmente, continuamos muito de costas voltados nos últimos anos, mas não me parece ser assim tão presente na minha obra. Acho que o fator terra e, sobretudo, o fator língua está mais presente do que o resto. Relativamente ao panorama da poesia portuguesa hoje, não sei se, sinceramente não sei. Xavier, na sua obra, evidentemente, esse diálogo com a poesia portuguesa é muito grande, né? Você tem acesso a poetas de língua portuguesa de outros países que não seja Portugal? Como é que se dá essa relação? Alguns sim. Há algumas obras publicadas em Portugal. O poema solto é coisa que, para entrar dentro da obra de um autor, não me parece ser uma coisa razoável, não é? De dizer que se entra. Em termos de publicação de livros,
às vezes consegue-se ter, de facto, algum acesso. De resto, é de facto aquilo que se vai apanhando através da internet ou dos próprios contactos que se vão tendo, e pronto, aqueles que felizmente somos ou não somos amigos, entre aspas, sobretudo através das redes da moda, né, do Facebook e coisas desse género, e vai sendo de facto algum acesso. Agora, em termos de obra em concreto, vai-se encontrando alguma coisa. Sim, agora nem tanto, porque até os discos estiveram proibidos de vender até há uns dias atrás, por isso não é por aí, mas anteriormente sim, consegui encontrar alguns autores bastante interessantes de vários parâmetros, de vários locais da língua portuguesa. Você, além de poeta, você é um editor, né? Publica há muitos anos dezenas de livros, centenas talvez, né? Como que você vê essa tensão? Eu observo muitas vezes na poesia dos poetas brasileiros que são editores, uma tensão entre o editor e o poeta, né? Quer dizer, como que você resolve essa tensão, e se há essa tensão também, né? Você divulgar a poesia e você criar poesia, né? Porque o trabalho de editor tem todo um trabalho de dia a dia, um trabalho de escolha, um trabalho de julgamentos, um trabalho de linguagem, né? Até de correção de texto, né? Muitas vezes conheço editores que até corrigem texto de autores, etc. Como que você vê essa relação entre o Xavier editor e o Xavier poeta? Antes de poeta e antes de editor, há um leitor, não é? Que é talvez o mais importante de tudo isto. Embora sem o poeta e sem o editor não há leitor. Quer dizer, agora coloca-se uma coisa qualquer aí nas redes sociais e está resolvida a questão, e consegue-se arranjar leitores. Mas também, provavelmente, o leitor hoje, a maior parte das pessoas que pensam que têm leitores, aquilo que tem é um carregador de gosto, e nem tanto um leitor. O editor é importante também neste aspecto, porque, esquecendo a questão, voltando para a parte mais tradicional da coisa, não é? Deste fenómeno, o editor, teoricamente, será um dos primeiros a ler, ou se calhar até o primeiro a ler a obra completa, não é? A obra completa, não, o livro que se quer editar. E ele vai fazer, no fundo, uma barreira. É um censor. Podemos dizer até que é um censor. E que vai determinar se aquilo, se o poeta, obviamente, não tiver o dinheiro suficiente para pagar e resolver a questão. Embora hoje, infelizmente, as editoras, inclusive a minha, cobram para que os poetas publiquem, não é? O que é triste, mas é a realidade. E, portanto, é a primeira barreira, o primeiro censor. Mas é uma coisa que, para mim, me dá uma grande satisfação, porque eu gosto de ler. Isto é, eu sou um leitor. E o resto, para mim, é ótimo. Isto é, se eu posso ler antes de, melhor ainda. Tenho esse grato privilégio de poder ler as obras antes de elas se tornarem públicas, o que é muito bom. É uma coisa que consigo conviver bem, e enquanto poeta não me parece que haja aqui qualquer tipo de conflito. Agora, enquanto leitor, tenho uma grande satisfação de poder ter as coisas em primeira mão. Isso aí, desculpem lá os outros leitores, mas pronto, é uma vantagem, é de facto uma grande vantagem. Como tem sido a sua atuação hoje como editor em Portugal? Atuação em que sentido? Não, de livros publicados, de intervenção nas políticas editoriais, nas conversas com autores, no fortalecimento cultural a partir do livro, né? A partir das publicações, da qualidade literária, etc. Como que você vê isso? Infelizmente, eu sou um editor muito pequenininho, não é? Digamos que
a minha capacidade de intervenção é quase insignificante, porque para um livro chegar a algum estatuto é extremamente complicado. Isso é bom, esse tipo de pergunta era relevante, mas é para editores que tenham, de facto, que dominem desde, quase direi, a produção até à colocação e ao marketing associado para que os livros tenham sucesso. Mas aí também certeza absoluta que a poesia não está enfiada. Não. Aí é só mesmo o romance ou coisa assim. Esse aí é que, assim, não sabes. Na poesia, não. E então no teatro, nem brinquemos. Por exemplo, a temas, posso estar ao luxo de dizer que edita Howard Barker, edita Jorge Humberto Pereira, Manuel J. Alial Gomes, são 3 excelentes dramaturgos. E, sinceramente, quer dizer, ficamos por aqui, basicamente. Não é? Mas, Xavier, na sua editora, uma coisa que eu achei surpreendente, né? Aliás, foi por isso que eu te conheci. Eu fui atender um pedido do Rubens Jardim, que você publicou, e graças a ele eu te conheci, né? E aí eu descubro que você publicou Álvaro Alves de Faria, Raquel Naveira. Como é que se deu essa relação com a poesia brasileira, com alguns poetas brasileiros? Aliás, uma coisa também que me chamou a atenção, e você é muito tímido, você não fala dessas coisas. Eu tive que receber as suas obras completas para descobrir que você publicou um monte aqui no Brasil. Tem vários livros seus publicados aqui no Brasil, né? E eu queria entender um pouco essa relação sua com a poesia brasileira, como é que você chegou nesses poetas, qual é o caminho das pedras aí? O caminho das pedras é aquele que tem lá os calhaus no meio do rio, não é? Só o Judas é que não entendeu, porque os outros passaram todos. Não, mas de facto, pronto, tive a sorte de conhecer o Álvaro Alves de Faria cá em Coimbra, e depois tive a sorte de termos, dele fazer o favor de ser meu amigo, e daí, de facto, ter iniciado a publicação de alguns livros dele. Os outros autores, o caso do Anditias, por exemplo, que também fez o favor de prefaciar uma obra minha, O Guardador das Águas, que depois também foi editado aqui, a Raquel Naveira, que veio para cá por e-mail, neste caso, que eu não conheço pessoalmente, mas gostaria bastante, porque a obra dela é bastante interessante. Aliás, também não conheço o Rubens, pessoalmente, não é? E o Álvaro, por exemplo, também me trouxe uma poetisa fabulosa, que é a P.F. Filippini, de Rondônia, se a minha memória não me atraiçoou. Esses foram os autores, agora de memória, que brasileiros que tive o prazer de editar. E são, de facto, bastante interessantes para mim, claro. E espero bem que, para quem teve acesso às obras deles, que assim o considerem. Não é? É bom sinal, é sinal que afinal o leitor, que também é editor, soube ler isso e gostou, e editou aquilo que gostava, não é? Era importante. Relativamente a ser ou não ser convencido, não é? E isso aí, sinceramente, estamos a falar de poesia, não é? Um destes dias ainda é de escrever um poema em que o poeta está transformado em estátua, aparece lá uma pomba e faz uma coisa bonita para o aquecer. Eu acho que se calhar isto resume tudo, não é? Esta imagem acho que resume tudo. Não tenhamos grandes ilusões. Hoje em dia, da forma como tudo está estruturado, porque a poesia é incómoda, quer se queira, quer não, a poesia continua a ser incómoda. E não é à toa que se diz que a poesia não vende. E obviamente que se dizem que não vende, é lógico que não tem espaço dentro dos espaços que estão para vender, que foram criados para vender livros, não é? Não vende, dizem. No entanto, enquanto editor, tinha a experiência de caixotes que vão e voltam exatamente como foram enviados. Portanto, acho que já diz tudo.
Obrigado, Xavier. Hamilton, é com você. Eu queria, antes da gente continuar com a conversa, que o Xavier falasse alguns poemas dele. Vamos nisso. Então, mas antes, como estava combinado, não é? Tem que ler, e agora vou ter que colocar os óculos, não é? Isso é que vai ser. Vou ler então aqui um livro, o tal poema do O'Neill, não é? Que é o tal autorretrato, que eu marquei, e se calhar não marquei, espero bem que tenha marcado. Está aqui. Bom, isto de ler é o que dá. Mas compensa. Ora bem, autorretrato. O'Neill, Alexandre. Moreno português. Cabelo asa de corvo. Da angústia da cara, nariguete que subapuja de través a ferida desdenhosa e não cicatrizada. Se a visagem de tal indivíduo é o que vês, omita-se o olho triste e a testa iluminada. O retrato moral também tem os seus quês. Aqui, uma pequena frase censurada. No amor? No amor querer, ou não fosse eu, O'Neill. E tem a veleidade de o saber fazer, pois amor não há feito, das mil maneiras que são a sumovente estátua do prazer, mas sofre de ternura, bebe demais e ri-se, do que neste soneto, sobre si mesmo disse. Pronto, aqui já vem que de facto houve o tal plágio, não é? Pode falar mais um. Pode falar mais um. Sim. Ok. Este aqui saiu numa antologia que é um tributo também a Alexandre O'Neill. E é assim. Estes dias de magia suprema de nada fazer para erguer um poema. Isto é que é vida. Chegar ao meio da ponte a respirar um verso, um só verso que seja, mesmo que poluído, empoeirado, com peixes brilhantes mas mortos, no resto do chão de um olhar. Ou percorrer as mãos pelos bolsos, inventando um buraco, para que nos enfiemos lá dentro inteirinhos, quando o penteado vento nos estraga. Pior seria ser mordido neste banco de jardim pela dentadura do Mário Cesarini, que saltar à má fila de um dos seus versos. Mas hoje estou com sorte. É de facto o meu dia. Fuzilei uma aranha, mas com requintes de malvadez. Está morta. E estando morta, dizem que a dinheiro à porta. E a fortuna aqui está. Ela em todo o esplendor é imensa, extraída de um poema do Camilo Peçanha, e há que fumá-la com urgência, como quem cria nuvens, um pássaro, um cachorro, um elefante. Realmente, o céu é para os doidos, e a terra para os que não têm cura. Mas isto é que é vida. Um copo de Alfredo Jarry para imitar o absinto, um beijo traiçoeiro de Jesus na face de Judas. Um poeta escrito por um poema. E vejam, é puxado um cavalo por uma carroça. E vamos todos para a choça se continuarmos a dizer que pisamos as beatas à porta da igreja. Mas isto é que é vida. Estes dias de magia suprema, de nada fazer para erguer um poema. E chegar à tasca e o copo de vinho ser pago à maneira peculiar de Luís Pacheco. E sairmos para a avenida atrás da Albertina, a varjeira em fuga do Alexandre O'Neill. E, por fim, adormecer, com um póster da Playboy para aquecer os pezinhos. Você tem um poema que se intitula Alexandre O'Neill. O que é um poema? Uma maçã na boca de uma estrofe, as amoras na sílaba do verso. O que são as mãos na invenção da colheita, no recital das estações? Sabes por onde me perco e escuto. A pronúncia da terra é onde aprendo a viver. Muito, muito bonito esse poema. E eu ia só te perguntar, completando aquilo que o César começou a falar, é interessante que nós temos uma formação tão comum e uma literatura com influências
uma na outra, mas esse intercâmbio poético entre Brasil e Portugal ainda deixa muito a desejar, né? São muitos os poetas que a gente conhece e que a gente não conhece, que foram publicados em Portugal, né? Ou que receberam prêmios em Portugal. O que você atribui a essa falta, vamos chamar assim, dessa comunicação poética entre Brasil e Portugal? Mesmo no Brasil, por exemplo, alguns grandes nomes são conhecidos da lusofonia hoje, por exemplo, como o Saramago, como Fernando Pessoa, como Walter Ugumãe, como Mia Couto, esses mais recentemente, mas são poucos ainda os autores. Você cita na sua obra dezenas de autores que você dialoga e que eu tenho certeza que mesmo as pessoas mais capacitadas ou especializadas, mesmo os poetas, não conhecem, não têm a menor referência sobre eles. A que você atribui essa dificuldade desse intercâmbio entre nós? Em primeiro lugar, é a questão económica, não é? Isto é, aquilo que se vende é aquilo que é colocado no mercado, no mercado, independentemente de ser no Brasil ou em Portugal. Depois temos esta coisa que é esta sorte de hoje em dia poder-se, sobretudo ao nível da poesia, não é? Descobrir através da internet poemas, às vezes com sorte, mais do que poemas, um conjunto significativo de trabalhos que já nos permitem ter algum meio concreto do que os autores querem. Basicamente é isso. Porque tem tudo muito a ver com a forma como o mercado lida, não é? E a poesia, de facto, não é um produto de interesse também ao nível político divulgar. Enquanto a prosa, de facto, tem essa habilidade de poder cruzar, se sabe que se consegue vender com mais facilidade, não é? Porque a prosa também é mais um instante, enquanto a poesia não, é mais intemporal. E a intemporalidade dói, dói mesmo. Não convém, não convém. Basicamente, recorrendo à mitologia, não é? Aos gregos, lembra-me agora de uma coisa que podia aparecer amanhã nos jornais. Uma mãe que abandona o filho. Imaginemos Reia, que abandonou Zeus numa caverna, não é? Numa gruta. Aquilo que iria aparecer foi mãe abandona filho. Ninguém queria saber o que é que está por trás. Amanhã poderia aparecer, julgo o nome da ninfa Almateia, salvo erro, que descobriu, que ouviu e foi buscar Zeus, não é? E que o recolheu e tratou-o como filho. Ninguém quer saber, quer dizer, quanto é aquele instante. Agora, a poesia tem essa vantagem de dar mais do que esse instante, de dar algo mais. A coisa que a prosa muitas vezes não tem. Por isso é que incomoda. Alguém quer saber porque é que a Reia abandonou o filho. Aliás, alguém quer saber porque é que aquela mulher em concreto deixou lá aquele filho em concreto. Aquilo que está por trás da história da mulher e do filho não interessa. E porquê? Porque aquilo que interessa é aquela bomba inicial. Aquilo que interessa é essa informação inicial. E porque é isso que vende, não é? Isto é o que vais vender os jornais, vai vender inclusive os próprios livros. Sobretudo na prosa de ficção é isso que se nota. Aquilo que se vende muitas vezes não tem nada a ver com literatura, é outra coisa qualquer. Mas seja como for, é o que vende. Ninguém quer saber que o pai comia não, engolia os filhos. Não valia a pena, não? Essa parte da história não conta. O que conta é o slogan. E agora estamos falamos de um publicitário, não? O que conta é aquele instante, aquela coisa, aquela mensagem que é colocada. A história que está por trás
não interessa. Xavier, eu quero voltar, na verdade, atender aqui a um pedido da nossa espectadora, que ela está fazendo uma pergunta, vamos voltar para a questão da poesia brasileira. Eu não quero deixar passar. Maria de Lourdes Correia pergunta ao Xavier quais poetas brasileiros você mais aprecia e por quê. Vamos responder essa pergunta, Xavier? Em primeiro lugar, obviamente, o Álvaro de Faria, isso aí, não é hipótese. Porque é um poeta-poeta. Embora ele diga que é ex-poeta, mas é de facto um indivíduo que tem. E não é pela questão da amizade, é de facto pelos conteúdos. E também pelo facto de ele fazer uma ponte extraordinária entre Portugal e o Brasil, mesmo em termos daquilo que é poesia. Há um livro que se chama Sofia, que tem a ver com Sofia de Melo Braina, que é de facto genial, quer dizer, ele introduz e vai movimentando-se por pela cidade de Lisboa, e é um livro que me diz bastante, ou o caso, por exemplo, de Inês, embora sobre Inês de Castro, os amores de Pedro e Inês já toda a gente escreveu, mas ele escreve de uma forma totalmente distinta. São livros que marcam. Outro, por exemplo, um que foi publicado pela Temas, o Tocador de Flauta, que tem muito que ver com Álvaro Queiro, é lindo. É só isso que há a dizer. É um poeta que consegue fazer essa ponte entre Portugal e o Brasil, misturando, pronto, essas duas culturas. Com certeza. Obrigado. Hamilton. Xavier, a poesia portuguesa, como a poesia brasileira, também se colocou muito fortemente nos movimentos de resistência, colocando a ideia da resistência poética, né, e muitas vezes com uma linguagem muito apropriada de poesia, outras vezes caindo para um panfletarismo inútil, uma coisa que não marcou época e foi apenas uma arma a mais, né? Mas há grandes tradições, mesmo como Carlos Drummond de Andrade, Na Rosa do Povo e outras obras, a poesia, quer dizer, como um papel social, assim, no sentido da denúncia política mesmo, etc. E Portugal tem, né, grandes nomes, né, como desde Manuel Alegre, as Três Marias, o próprio o Nil, Rui Namorado, Fernando Namores, que são pessoas que tiveram uma participação política de alguma forma. O próprio Nil foi preso, né, algumas vezes, né? Eu queria saber como que está esse campo hoje da poesia. Não dá para definir uma poesia social, não é isso, mas esse campo assim da resistência poética, né? Aqui, por exemplo, tem o nosso Elcio Fonseca, que fez o Poetas pela Democracia. Se proliferam movimentos, inclusive incluindo a poesia, com podcasts e outros movimentos, como, por exemplo, os slams nas periferias da cidade, e assim, né? E poesia muitas vezes de qualidade, né? Bastante vezes de qualidade. Em Portugal, como que se coloca isso hoje, esse movimento, né, de resistência política, vamos chamar assim, a poesia na sua relação com a política? Quer dizer, daquilo que eu conheço, e também conheço pouco, senão, ainda há alguma, e de facto o Manuel Alegre é um dos tais que vai marcando a sua presença, e ainda bem, com uma poética mais social contundente. Aliás, o livro Quando, o mais recente dele, tem muito que ver com isso. E eu penso que é uma abordagem bastante importante que os poetas devem ter. Mas, sobretudo, talvez aí, digamos que os poetas, mas enquadrados ligando-se a outra área, que é a área do canto, da música. Eu acho que por aí, se calhar, conseguir-se-á um casamento feliz e conseguir-se-á fazer com que a mensagem passe com grande eficácia para
para aquilo que é necessário, porque é de facto necessário abanar a sociedade de vez em quando. E aliás, agora com esta coisa dos confinamentos, não é que não sejam necessários, mas penso que há de vez em quando uma espécie de um exagero para o controle de cada um de nós, não é? E limitam a liberdade mais do que aquilo que se calhar deveriam limitar. Mas pronto, de facto é necessário por questões de saúde pública, mas há de facto um exagero na forma como algumas medidas são tomadas, e já não falo só de Portugal, falo de todo o espaço europeu, da União Europeia. Penso que há um exagero, de facto, mas isso são as tais coisas, não é? São as tais normas que nós também somos obrigados, obviamente, a obedecer, mas a poesia deveria ter um papel. E depois há outras coisas relevantes, por exemplo, aquilo que ocorre, por exemplo, em Espanha, não é? Com o caso do Pablo Hasél, de um rapper. Quer dizer, ele tem direito de ter a sua opinião e tem direito a transmiti-la. E penso que também a poesia por aí deveria, de facto, ter a sua ação. E penso que é mais simples, se calhar, os poetas ligarem-se à música para a sua mensagem passar, porque há muita coisa que é calada e que necessita ser exponenciada, porque os poetas devem dar voz também àqueles que não têm a voz. Aliás, sobretudo, mesmo, devem dar mesmo voz àqueles que não têm a voz. Devem amplificar. No Brasil existe hoje uma superprodução de poesia. É uma coisa impressionante. Uma produção em todos os campos, né? Se são reconhecidas ou não, se tem qualidade ou não, o tempo dirá, né? Muita coisa de qualidade. E é um grande fenômeno brasileiro dos últimos 20 anos, principalmente, são os poetas das periferias, né? Que antes eram narradas as histórias das periferias através de historiadores, de sociólogos, antropólogos, etc. E hoje os poetas pegaram essa narrativa, transformaram em poesia, e muita poesia de qualidade, inclusive em termos de questão de gênero, de raça, de território, e por aí assim. E eu queria saber em Portugal como que está isso, porque aqui, se você levantar uma pedra, surge um poeta. Levantar uma poeta, baixar outra poeta, surge dois, né? É impressionante essa poetização da sociedade. Eu não sei se pelo momento que nós estamos atravessando já há alguns anos, né? Mas ganha vigor outras estéticas, que não aquelas estéticas que a gente está acostumado em escolas, moderno simbolismo, surrealismo, etc., né? Mas poéticas, pontos fora da curva. Como que acontece isso em Portugal? Portugal é um país muito pequenino, quer dizer, nós só temos 10 milhões, não é tão grande como o Brasil. Não me parece que haja esse fenómeno. Quer dizer, na internet nós clicamos e sai logo um poeta. Se é poeta ou não, isso é outra história. Mas não tem essa dimensão. É claro que não. Escuta, Xavier, e a questão da editora? Temas originais, né? Quando você decidiu montar a editora, você pensou na questão da função social da poesia e o papel que a sua editora poderia ter na propagação da poesia como uma forma, inclusive, de autoconhecimento, enfim, uma função social? Não, esta editora, obviamente, que também tinha a ideia de abrir portas a outro género de expressões, não é? E foi tão bem imaginada que havia um sócio a norte, outro a centro e outro a sul do país. Embora seja um país pequeno, tinha essa veleidade de querer ter uma estrutura pequenina, mas que tivesse as três zonas do país. Infelizmente,
A Zona Norte foi à vida pouco tempo após, a Zona Sul foi à vida outro tempo após, e ficou só a Zona Centro. Mas, de facto, existia, pronto, e continua a existir, a vontade de resistir, a vontade de editar aqueles que achamos que têm valor. Eu não gosto muito de utilizar a palavra qualidade, porque a qualidade, quem a define, de facto, é quem lê. Se eu imagino que tem, sou eu que estou a dizer, não é? Enquanto leitor. Depois os outros leitores tomarão essa decisão, se o livro é bom, se é mau. Só espero que não seja indiferente. O resto, se for bom ou mau, já não é mau. Maravilha. Hamilton, eu teria N questões para continuar conversando aqui com o Xavier. Tem várias pessoas... Mas agora só uma nota. Só uma nota. Obrigado por me terem entalado, entre aspas, no início, com aquela coisa do surrealismo. É que eu não vim preparado para responder a questões sobre o surrealismo. Portanto, fico muito satisfeito por me terem entalado, porque não tem piada nenhuma se não tivermos perguntas incómodas, não é? Isso é que é bom. Mas agora, antes de terminar, César, eu queria mostrar para ele a épica portuguesa, como está encravada assim no trabalho dele, né? Tem um poema aqui que é o seguinte: é nas mãos que nasce o gesto, onde reside o fogo de criar, na frondosa árvore a caravela. Sentir nas seivas carícias o cântico do vento pelas veias vegetais. Observar o destino das raízes e por elas aprender o ofício navegante. Olha aí, ó. Eu não estou dizendo? Já que é fiel. Então permitam-me o último poema, não é? Já que eu tinha cá os poemas todos, são 3, não é? Pode ser? Com certeza, irmão. Este aqui foi dedicado. Este poema é curioso porque foi dedicado à minha esposa e depois deu origem a outros 2 poemas que foram dedicados a cada um dos meus filhos. Portanto, já que vamos nessa. Meu amor, não me esperes quando a noite acordar em meu olhar. Não me esperes. De nada vale o tempo que gastares à janela da vida que só a ti pertence. Não te iludas com as coisas da moral que os vizinhos costuram nas ombreiras, com as manhãs que dizem que hão de vir. Nevoeiro algum diz do meu regresso. Todo nevoeiro pronuncia somente o meu partir, nada mais que a minha ausência. Por isso, parte todas as molduras, todas. Rasga as fotografias, apaga os risos, as lágrimas. Diz aos filhos que a via é sempre em frente, onde o sol é bandeira desfraldada, com as suas próprias cores, e que rumem rumo ao sonho, porque antes viveu um segundo que chorá-lo toda a vida. Bem sabes que a minha morte só a mim pertence e a mais ninguém. Muito bom, excelente. Bom, olha, se fôssemos aqui pegar alguns comentários e colocar aqui, nós teríamos que ter mais 1 hora de programa. Tem várias questões aqui nos comentários que são muito interessantes, mas, infelizmente, a gente não vai ter esse tempo para responder a todas essas perguntas, né? E, antes de encerrar, claro, eu quero agradecer imensamente a você, Xavier, por ter topado. Eu chamo sempre de aventura, porque a gente organiza, e na hora H a gente não sabe o que vai acontecer e as coisas acabam... É bom sinal, é bom sinal. É um bom sinal. E antes de encerrar de verdade o programa, eu quero encerrar com um poema que você escreveu, chamado no livro Poemas com o Rosto, né? Como eu disse a você antes do nosso encontro aqui, quando eu li esse poema, eu fiquei fascinado e, assim, eu senti esse seu poema como uma espécie, assim, de identidade do canal do Poetariado com o seu poema, né? Vou transformá-lo num hino
do nosso canal do Poetariado, né? Me permito ler. Escreveram-te, poeta, no mais belo papel timbrado do mundo, em carta registrada com aviso de recepção. Anunciava oficialmente a morte da poesia. Como cigarra, na fila do desemprego, escutavas a voz das formigas, servos da gleba, dos mercados bolsistas. Aí soubeste que o poema era uma arma, uma canção que tinha urgência em ser ave. E subindo ao coreto da esperança, cantaste o nascimento de um poema. Querido, me arrepia esse seu poema. Acho eu particularmente maravilhoso. E esse verso, né? Uma canção que tinha urgência em ser ave. Eu acho esplêndido. Invejo a tua capacidade criativa. Querido, muito obrigado. Espero revê-lo logo aí em Coimbra. Quando vier a São Paulo, por favor, estamos de braços abertos aqui te esperando. Usa o roteiro das tascas, não é? Acho bem. Opa, acho bem. Com certeza. O roteiro das tascas, nunca vou esquecer. Pode falar uma coisa antes da despedida? Acordai, pedras, que vos chamo. Acordai, pedras, que em breve partirei. Levar-vos-ei como quem leva uma ave no olhar. Surrealismo está aí. Maravilha, maravilha. Querido, muito Legal. Obrigado. Obrigado. Querido, muito obrigado. Fiquem agora, não esqueçam, a última segunda-feira de março teremos um novo canal do Poetariado. Estão todos convidados. Grande abraço. Melim. Obrigado. Abraço. Tchau.